Boa noite! Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Samuel. Sou um professor online, especialista em Burger Queen. Estamos fazendo aí um aquecimento, né, de lives para nossa Masterclass. O guia do Burger Queen perfeito. Eu espero que todas estejam inscritas, tá? Na Masterclass. O link está lá na minha bio. Então, assim, eu espero que todo mundo, esteja participando. Gente, então vamos falar um pouquinho sobre cardápio. Eu sei que quando a gente fala de cardápio, a nossa cabeça dá uma bugada, né? Eu sei. Falou de cardápio, todo mundo já fica, meu Deus. Eu quero colocar 30 opções de recheio. Eu quero colocar 10 opções de massa, aonde o cliente faz a combinação dele. Né? Agora vocês imaginam aí a loucura que é. Eu sei que você quer ter uma massa de bolo de cenoura. Eu sei que você quer ter uma massa de red velvet. Eu sei que você quer ter uma massa manteigada branca. Eu sei que você quer ter uma massa manteigada de chocolate. Eu sei que você quer ter uma massa à base de óleo. Eu sei que você quer ter uma massa chiffon e uma massa pão de ló. Todas têm um método, método de preparo, né, que eu falo. Cada um tem um método, né? Agora, calhou aí na semana... Amei o look. Calhou aí na semana, né? Você precisar preparar 10 massas. Você precisar preparar 10 bolos. Cada bolo com um tipo de massa diferente, recheio diferente, principalmente se você trabalhar com recheio quente, frio e ganache. Nossa, agora você imagina, né? Assei uma massa, lavei tudo, assei outra massa, lavei tudo, assei outra. Gente, fica improdutivo, né? Então a gente precisa realmente, quando a gente tá falando sobre cardápio, a gente precisa deixar isso um pouco mais enxuto, porque a gente trabalha sozinha, né? No máximo aí a gente tem um ajudante, 1 ou 2 ajudantes, né? Mas a gente trabalha sozinha, a gente precisa realmente facilitar a nossa vida, porque senão a nossa vida na cozinha fica um inferno, na verdade. No começo, quando eu comecei, eu trabalhava com 2 tipos de massa. Trabalhava uma massa de método espumoso, né? Eu achava que era pão de ló, mas depois que eu fui entender que não era um pão de ló, era uma massa de método espumoso e uma massa manteigada. Então eu tinha uma massa de método espumoso branca, uma manteigada branca, uma manteigada de chocolate e um bolo de cenoura também. Então assim, já era complicado com esses 3 tipos de massa. Imagine com mais. Né? E os recheios, nossa senhora. Eu dava, o quê? Acho que 19 opções de recheio. 19? Não, eu dava umas 13. 13 ou mais opções de recheio, assim. E acabava que o cliente ficava confuso, né? Porque como tem muita opção, ele, eu vou escolher, né? Tanta opção de recheio, meu Deus, não sei. E ele acaba ficando perdido, né? Então, a gente tem que deixar isso aí um pouco mais enxuto, tá? Então, tô com a minha colinha aqui. Como eu montaria meu cardápio hoje? Eu tô sem quadro, eu vou escrever no papel. Mas vocês conseguem anotar aí. Eu colocaria uma massa branca, uma massa manteigada branca e uma massa manteigada de chocolate. Essa massa manteigada branca é uma massa base. O que é isso, uma massa base? Ela pode ser uma massa de Oreo, consigo colocar Oreo picado nela, consigo colocar blueberry, consigo colocar... O que mais? Eu consigo trocar o leite por suco de maracujá. Eu consigo trabalhar em cima dela. Então ela é uma massa manteigada base. Eu ensino as meninas do curso a fazer essa massa. Então ela é uma massa manteigada base, tá? Então se o cliente quiser uma massa de Oreo, eu não preciso pegar uma receita e bater uma massa específica para Oreo. Eu só pego a minha massa manteigada base e transformo ela no que eu quero. Então a minha vida começou a ficar muito mais fácil assim. Então eu determinei que eu teria uma massa manteigada branca e uma massa manteigada de chocolate, tá? E eu fecharia o meu círculo aí, porque a minha vida ficaria um pouco mais fácil. E aí essa questão de recheio, por exemplo, vai depender muito da sua região. O que eu gosto? Eu gosto de deixar alguns recheios soltos, tá? Eu gosto de deixar alguns recheios soltos aí. E eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada no meu cardápio, mas
esses dias eu atualizei ele. Então, o que eu fiz? Eu ao longo desses 1 ano, né, vai fazer uns 2 anos que eu tenho a confeitaria, ao longo desses 2 anos eu sei o que mais sai, tá? Eu senti aqui. Então eu sei que o que mais sai é um brigadeiro tradicional, um brigadeiro de ninho, que mais? Um brigadeiro de Oreo. Então eu fui fazendo meu cardápio assim. Então eu colocava lá massa manteigada branca, massa manteigada de chocolate. E aí embaixo eu colocava os meus recheios. Então eu colocava o brigadeiro branco, a base, né, de brigadeiro. Brigadeiro branco, brigadeiro tradicional, brigadeiro de Oreo. Deixa eu dar uma notadinha aqui, ó. Colocava 5 opções de recheio. Eu tô sem quadro, tô anotando no papel, mas vocês conseguem acompanhar. Então eu coloco 5 opções de recheio, né? 5 opções bases de brigadeiro. Se você trabalhar com ganache, mete bala, bora, vamos fazer ganache. Se você trabalhar com recheio frio, também bora. O que seria um recheio frio? Sabe aqueles recheios que a gente bate na batedeira? Que a gente coloca ou creme de leite, ou como se fosse um cream cheese frost, aquele cream cheese do Red Velvet. Então, isso aí é tipo de recheio frio. É recheio bastante prático para poder fazer. Ganache também, né? É uma boa opção pra gente poder trabalhar, porque a gente não precisa ficar lá, né? Mexendo panela de brigadeiro. A não ser que você tenha uma panela mexedora. E aí, a sua vida facilitou demais. Mas pra quem tá começando, né? Até esses dias que eu arrumei uma panela mexedora. Mas assim, eu sempre mexi brigadeiro na mão, né? E cansa, né? O meu maior sonho é poder trabalhar com ganache. Tô vendo essa possibilidade, hein, de poder trabalhar com ganache um pouco mais pra frente. Mas eu tenho essa, mais ou menos, aí eu jogo umas 3 opções de recheio soltos e alguns complementos. O que é complemento? Morango fresco, compota. Compota é frutas em pedaços. Por exemplo, abacaxi. Peguei o abacaxi, cortei. A gente nunca coloca. É uma dúvida, né? Me perguntaram se eu costumo colocar abacaxi cru. A gente nunca coloca fruta como abacaxi cru no bolo, assim. Cru que eu falo é você picar o abacaxi e colocar ele no bolo, né? A gente precisa fazer uma cocção com ele antes. Então a gente precisa fazer... Pega o abacaxi, né? Pica ele bonitinho. Como que vocês preparam a compota de abacaxi? Eu coloco cachaça, eu coloco açúcar, eu coloco canela, eu coloco cravo, tudo de especiaria. A minha casa, ela fica assim, perfumada. Ela fica cheirando essas especiarias, que eu acho muito incrível. Eu acho que abacaxi combina muito com essas especiarias e cachaça, né? Então eu acho que fica algo muito incrível. Então isso é uma compota. E aí a gente tem as geleias que eu coloco entre aspas, assim, né? Que não é geleia, assim, porque pra gente chamar de geleia precisa ter no mínimo 60% de açúcar. E o que a gente faz com a fruta, né? Com o morango, com as frutas vermelhas, a gente pega essas frutas, coloca na panela, coloca um pouquinho de açúcar, uma colher de limão e deixa ferver. Reduzir, né? Aí vai ficar um caldo bem espesso e aí a gente consegue rechear o nosso bolo. Fruta fresca que dá pra poder usar é morango, né? Eu tô vendo assim em mente. Morango. Eu acho que é a única fruta fresca que a gente consegue usar no bolo. Então isso são complementos. Então você pode montar o seu cardápio com complementos. Tô montando meu cardápio aqui com vocês, só pra vocês poderem entender. Então eu coloquei massa branca, massa de chocolate, 5 opções de recheio soltas. Coloquei brigadeiro branco, brigadeiro de Oreo, brigadeiro tradicional, brigadeiro meio amargo. Que mais? E um brigadeiro de paçoca. Complemento eu coloquei redução de frutas vermelhas, compota de abacaxi, geleia de frutas amarelas, também é bom. O que é frutas amarelas? Laranja, maracujá, manga, fica incrível, né? O que mais que a gente pode colocar de complemento? A gente pode colocar um crumble também. Sabem o que é crumble? É um crocante. A gente faz uma calda de açúcar na panela e aí joga amêndoas, enfim, né? Mistura ali, depois joga no sulpar, deixa secar um pouquinho, depois a gente quebra e aí fica maravilhoso. Biscoito também é um crumble. Beleza, eu fechei no complemento. O que vocês podem fazer também é deixar
É igual eu falo, essa questão de cardápio é muito de região. Por exemplo, eu sei que a pessoa que mora no sul tem o costume de comer bolo com nata. Eu acho que é isso, né? Tem alguém que mora no sul aqui? Vocês costumam comer bolo com nata? Depois me falam. Eu não sei, eu acho que é no sul que o pessoal tem costume de comer bolo com nata. Então, assim, vocês podem fazer o. Ah lá, tá vendo? Qual é o costume de vocês comer bolo aí? É com nata? Acho que é, não é? Sim, como? Tá vendo? Então, por exemplo, se eu tô montando um cardápio, eu tô dando a opção de vocês deixarem o recheio soltos, mas você pode montar o cardápio com o bolo já fechado. E aí você tem que entender o que mais sai e aí o que não sai. Então, por exemplo, no Ceará, fala aí o que vocês costumam comer no bolo. Então, quando a gente está montando um bolo fechado, a gente precisa tomar cuidado com as coisas que mais saem. Por exemplo, aqui nunca vai sair um bolo com nata fresca. Você entendeu? Aqui na minha cidade, se eu fizer um bolo com nata fresca, nunca vai vender. Ah lá, o Pedro tá falando que lá, tá vendo? Se eu fizer esse tipo de bolo aqui, nata fresca com morango, eu não vou vender. Mas o Pedro, se ele montar esse bolo fechado lá na cidade dele, né? Ele vai vender horrores. Então você pode ter essa opção aí de ter um bolo já montado pronto, que vai facilitar a sua vida demais. Aí você pode montar aí. Vamos montar aí. Eu já falei aqui 1.500 vezes que eu adoro bolo de frutas vermelhas com brigadeiro branco, com brigadeiro 4 leites. Então, vou montar um bolo aqui, ó. 4 leites com geleia de frutas vermelhas. Seria um bolo. Ah, tá vendo? Aqui nata com morango e abacaxi nata. Como que é esse recheio com nata? Aqui é abacaxi com coco, tá vendo? Meu segundo bolo, seguindo a linha aí do abacaxi, que é algo bem tradicional, que sai muito aqui, né? Abacaxi com cocada. Abacaxi com cocada. Vou montar um bolo clássico. Morango com brigadeiro? Bora. Morango com brigadeiro. Tá faltando uma oleaginosa. Vamos fazer uma massa de chocolate. Ó, anotem aí. Massa de chocolate com caramelo. Banana caramelizada. Saborizada com canela. E aí você pode colocar uma avelã aí. Você pode fazer um crumble de avelã, pegar a avelã, dar uma triturada nela. Eu acho que é um dos bolos mais gostosos que eu já comi na minha vida. Eu acho que fica... Gente, imagina. Massa manteigada de chocolate, caramelo, brigadeiro meio amargo, banana caramelizada, com toque de canela e crumble de avelã. Nossa senhora. Só de imaginar eu já fico tipo, meu Deus. Que delícia! Oi, morango com brigadeiro no bolo. Ai, eu ia postar um conteúdo hoje sobre isso aí, ó. Sobre morango. Morango fresco, como que a gente trabalha com morango fresco, né? Morango fresco é o único fruto que a gente pode colocar in natura no bolo, né? Assim, eu tô lembrando. Agora eu tô realmente, né, pensando assim. Você vai pegar esse morango, vai, né, lavar ele muito bem, vai higienizar, colocar no soro, né? Lavar muito bem, igual vocês lavam o morango aí. O que você pode fazer é pegar esse morango, picar, colocar numa peneira e colocar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. E deixar umas meia hora na geladeira. Esse morango ele vai soltar muita água. Mas tem também uma outra opção que eu sempre faço, que é colocar esse morango em contato com a massa. Então, por exemplo, tô lá, coloquei meu primeiro disco de massa, fiz a minha cinta de contenção, né, de Burger de brigadeiro. Eu vou regar essa massa, não muito, mas eu vou regar ela um pouquinho. E eu vou colocar o morango em contato com a massa. Por quê? A massa ela vai puxar toda a água do morango. Então, automaticamente, meu bolo vai ficar mais molhadinho. Então, quando eu trabalho com morango fresco, eu não encharco esse bolo bem, né? Eu molho ele um pouquinho menos, porque eu sei que meu morango vai soltar uma água. E aí vai ficar, né, tudo ok, eu não vou ter problema. Eu sempre colocava o morango em cima do recheio. Então, se eu coloco o recheio, coloco o morango em cima, esse morango começa a soltar água, né? E aí fica aquele recheio todo aguado. E a durabilidade do seu bolo cai assim, horrores, né? Claro que um bolo com morango fresco não vai durar, sei lá, 4 dias, né? Vai durar aí no máximo 3, 2.
Mas se você fizer de colocar o morango em contato com a massa, ele vai ter uma durabilidade um pouco maior. Fechou? Então vamos lá. Então tem um bolo 4 leites com geleia de frutas vermelhas. Eu tenho um brigadeiro com morango. Eu tenho um coco com abacaxi. Eu tenho um bem diferente. Massa de chocolate, caramelo, brigadeiro meio amargo, com banana caramelizada e crumble de avelã. Posso também colocar um bolo de cenoura. Se bem que eu não escolhi, né? Não escolhi esse tipo de massa. Mas eu posso colocar uma massa aí de bolo de cenoura. Eu vou voltar aqui. Aí eu posso trazer esse bolo já montado, igual eu tava falando para as pessoas. Você pode fazer essa opção do bolo montado, porém, tem que ver aí na sua região. Esse aqui que eu tô montando é conforme sai aqui. Então vamos supor, vou fazer um bolo de cenoura. Vou colocar uma massa de cenoura, brigadeiro meio amargo, brigadeiro de doce de leite saborizado com laranja Bahia. Acho que tá faltando um bolo bem refrescante, né? Um bolo mais fresco, o que vocês acham? Fazer um bolo com massa de baunilha, brigadeiro de limão siciliano com compota de abacaxi. Deixaria esses bolos já prontos, montados. Massa de chocolate com pimenta caiena cai bem em qual recheio? Chocolate, né? Acho que chocolate, pimenta caiena. Eu não sei o que é pimenta caiena. Gente, eu sou péssimo com pimenta. Mas eu acho que combina com chocolate, bananas caramelizadas, alguma coisa assim. Não sei. Eu não curto abacaxi com chocolate. Eu acho que não fica legal. E eu também não curto. Então eu montaria esses bolos prontos já. Já deixava esses bolos montados. Pra poder facilitar a minha vida. E aí eu deixaria esses bolos, por exemplo, o que eu faço no meu cardápio? Eu coloco, e eu deixo isso bem escrito, tá, gente? Bolos espatulados com buttercream. Eu deixo isso lá, escrito lá em cima, assim, pra pessoa já bater no meu cardápio e saber que eu faço, né, que eu trabalho com buttercream. Nunca chegou gente pedindo bolo com chantilly. Então eu já deixo isso bem explícito. Então eu coloco lá, bolos espatulados com buttercream, massa branca, massa de chocolate, os recheios prontos, né? Recheios, né? Os brigadeiros, os complementos, e aí você pode colocar a opção de bolo montado embaixo, tá? E aí você já coloca o bolo montado com valor, para poder facilitar a sua vida. Então sempre quando chega uma encomenda, a pessoa, eu quero um bolo para 20 pessoas. Aí eu falo, tá, qual vai ser a decoração? Porque, por exemplo, o meu bolo para 20 pessoas, ele custa aí 165, né? Acho que é isso. 165 meu bolo para 20 pessoas. É uma decoração simples. Se a pessoa quiser folha de ouro, eu vou cobrar a parte. Se a pessoa quiser uma cascata de orquídeas, eu vou cobrar a parte. Se a pessoa quiser um biscoito com um biscoito decorado, eu vou cobrar a parte. Gente, tudo é a parte, tá? E aí eu acho que a gente também tem que ter essa sensibilidade de cobrar a parte pelo tempo, né? Vamos supor que a moça me pediu para poder fazer um bolo cheio de técnica. Só para poder fazer aquele bolo, eu vou ficar 3 horas fazendo aquele bolo. O tempo que eu tô fazendo aquele bolo, eu fazia 3, 4, 5. Eu acho que não é você cobrar o dobro, né, do valor do bolo, mas eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de, tipo assim, colocar um pouquinho a mais a sua mão de obra, sabe? Eu fiz isso uma vez, a moça queria um bolo todo trabalhado, ela queria que eu ficasse desenhando quadradinho por quadradinho. E eu fui e falei com ela, eu posso fazer, né, isso aí que você quer, só que vai ser um valor X. Eu vou cobrar a parte, porque é um bolo que eu vou ficar 3 horas, né? E aí, as 3 horas que eu tô fazendo aquele bolo, eu poderia estar fazendo outro. Então, eu acho muito importante a gente ter essa sensibilidade, né? Boa noite. A gente que é confeiteira, a gente quer abraçar o mundo, né? Quer fazer todas as decorações, quer botar todo o nosso lado artístico no bolo, né? Quer fazer um bolo cheio de técnica e na hora de cobrar tem vergonha, né? A gente fala, nossa, eu vou cobrar tudo isso por um bolo?
E se você tem essa cabeça, com certeza seu cliente vai ter também. Tá? Então a gente não pode ter vergonha de cobrar pelo nosso trabalho. A gente faz um trabalho artístico, né? A gente não tá fazendo um bolinho, né? Não é um pacote de Vilma que você comprou ali no supermercado, colocou 2 ovos, leite, colocou no forno e tá pronto. Tem todo um trabalho por trás. Nós estamos falando de um produto artesanal, pensado. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de cobrar um pouco a mais, né? Um bolo espatulado com Burger Queen vai ser muito mais caro do que um bolo de padaria, por exemplo. Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade. Então eu sempre deixo explícito que o bolo, o valor dele fechado é isso para uma decoração simples. E se ele quiser a parte, ele vai ter que pagar a parte, né? Então, se ele quiser um bolo cheio de orquídea, ele vai pagar pelas orquídeas. Então, quando eu deixo isso muito bem explícito e muito bem detalhado no meu cardápio, as coisas ficam muito mais fáceis. Porque tem cliente que já chega para mim: eu quero bolo, massa de baunilha, tamanho, e eu também coloco o tamanho do bolo, tá? Pra poder já facilitar. Por exemplo, eu sei que o meu bolo de 15 centímetros de diâmetro por 15 de altura, ele me rende 20 fatias. E ponto. Tá? Como que eu sei? Porque eu peguei esse bolo e pesei. Ele me dá 2 quilos. Então eu sei que ele me rende 20 fatias. 2 quilos dividido por 100 é a fatia padrão. Eu determinei que 100 gramas por pessoa é o suficiente. Então eu determino as fatias em cima disso. Então eu peguei meu bolo lá, bolo montado, o bolo espatulado, não montado. Você pode fazer isso depois. Eu não vendo por quilo, tá? Eu vendo por fatia. Então eu pego o meu bolo, ou eu determino o valor da fatia, ou eu determino o valor do bolo. Então vamos supor que o meu bolo de 15 centímetros me rende 20 fatias e ele é R$165. Ponto. E esse é o valor do meu bolo fechado. Se o cliente quiser uma cascata de orquídeas, 165 mais as orquídeas. Mais R$80. Vamos supor. Tá me perguntando se eu cobro a embalagem à parte. Sim, eu cobro. Com certeza. A fita que vai no bolo eu cobro à parte. Gente, tudo tem que ser cobrado. Sei lá, o adesivo que você usou na caixa, ele tem que ser cobrado. Tudo tem que ser cobrado, tá? Então eu já faço o bolo montado com preço. Eu já deixo o preço lá no meu cardápio, já bem explícito. Porque quem for realmente te chamar vai fechar com você, não vai ficar te perguntando. Então eu gosto de deixar o meu cardápio. Vocês deixam o cardápio nos destaques com preço? Eu gosto de deixar meu cardápio no destaque com preço para poder facilitar a minha vida, né? Porque aí, gente, nossa, quando eu coloquei o meu cardápio no destaque, nossa, a minha vida facilitou demais. Tipo, demais mesmo. Então eu sempre faço isso. E aí, montou o seu cardápio. Então deixa, né? Tô vendo ali que vocês falam. Então deixa. Sabe? Então vai facilitar demais. Então, e aí, depois disso tudo, né? Depois você montar o bolo e tudo mais, você faz a ficha técnica. Você faz a ficha técnica, né? Vocês sabem o que é ficha técnica? É uma forma da gente saber quanto que a gente tá ganhando naquele bolo, né? E aí você faz a ficha técnica e vê. Pra ver se você tá ganhando bem. Eu espero que você esteja ganhando muito, porque eu quero todo mundo rico vendendo bolo. E eu acho que as coisas ficam muito mais fáceis. E aí eu monto meu cardápio assim, tá? Mas é igual eu falei, a gente tem que ter a sensibilidade de saber aonde a gente mora, que tipo de recheio sai. Por exemplo, aqui tem muita gente que faz bolo de leite ninho com Nutella. Eu optei por não fazer esse tipo de recheio. Enquanto a gente monta esse cardápio diferenciado, a gente tem que estar disposta a falar não pro cliente que vai pedir um leite ninho com Nutella, tá? A gente tem que estar disposta a falar não. Porque é um recheio que não tá na sua produção. É igual um cliente te pedir um bolo que não tá aqui no seu cardápio. Imagina, você montou um cardápio e aí ele pediu um bolo que não tá aqui. Você vai ter que sair da sua casa para poder fazer outra
outra lista de compra. Talvez aquele ingrediente vai sobrar, você não vai usar em outro bolo. Então, quando a gente faz esse cardápio fechado, assim, né? Ou deixa os recheios soltos, a gente tem que estar realmente disposto a falar não para o cliente que vai pedir leite ninho com Nutella. Você pode vender, né? Eu vejo muita gente que vende bolo de leite ninho com Nutella, mas eu, Samuel, decidi trazer uma linha um pouco mais diferente para os meus clientes. Isso sou eu, tá? Você pode vender, enfim. Isso aí, acho que cada um sabe, né, o que quer trabalhar, mas eu prefiro trazer algo mais diferente. Que é um bolo que todo mundo já faz, né? Então, não sei. Não trabalho com Nutella e eu falo não, tá, gente? E pode ter certeza. O cliente não deixa de fechar comigo. Eu falo, olha, querido senhor cliente, eu não trabalho com esse tipo de recheio. Mas já que você gosta de ninho com Nutella, vamos trazer um ninho com brigadeiro? Vai ficar incrível, né? Um ninho com morango. Tenho certeza que você vai amar. E se o cliente falar, não quero um bolo assim assado, ok, muito educadamente, mas eu não posso te atender. Igual essa questão da decoração. Eu não sei se vocês sabem, eu também não trabalho com nada. Eu não sei se vocês sabem, mas eu, Samuel, é muito difícil eu seguir a linha infantil, né? Eu gosto mais de seguir uma linha um pouco mais artística, né? Um bolo mais adulto. Então é muito difícil chegar a um bolo infantil pra mim. Né? E quando chega, a pessoa já tem a plena noção que ela não vai ter um bolo característico infantil. Ela sabe que ela não vai ter um bolo cheio de papelzinho do Bob Esponja. Então, quando o cliente vem pra mim e fala, eu quero um bolo de topper de papel, eu já falo, eu não trabalho com esse tipo de bolo, né? E aí, quando a gente começa a atualizar o nosso feed, deixar o nosso feed do jeito que a gente quer, por exemplo, bolos lá lindos, espatulados, cheio de papel de arroz. Quando o cliente vem até você, ele não vai te pedir esse tipo de bolo. É muito difícil, gente. Esse final de semana, uma moça queria um bolo com topper de papel e a gente precisa se posicionar. Se não é o estilo de bolo que você quer trabalhar, você não pode ter medo de falar. Eu falo muito educadamente, olha, senhora cliente, eu não trabalho com esse tipo de bolo. Mas se você quiser, a gente pode seguir essa linha. Eu posso fazer isso, isso e isso. E aí depende do cliente. Tem cliente que vai falar, ok, bora. Tem cliente que, não quero um bolo cheio de topper de papel. Muito educadamente você vai falar, então, olha, infelizmente eu não posso te atender. E é isso. Mas eu sempre dou a opção de fazer outra coisa, né? Sempre que chega essas pessoas que querem um bolo cheio de topper de papel. Nada contra o topper de papel, tá? Eu colocava muito esses toppers de papel no bolo. Inclusive me perguntaram por que eu não uso. É uma questão mais de identificação. Teve um dia que eu fiz um bolo pra minha sobrinha. Um bolo das princesas. E eu coloquei cheio de topper de papel. O bolo ficou lindo, incrível. Quando eu olhei pro bolo, eu falei, gente, não é o que eu quero. Eu me senti tão mal por ter feito aquele bolo. Parece besteira, mas eu me senti tão mal por ter feito aquele bolo. Eu falei, cara, não é o que eu quero pra mim. E aí eu decidi que eu não ia mais fazer esse tipo de bolo, né? No começo eu aceitava. E eu ficava muito chateado, porque eu falava, eu não quero mais fazer esse tipo de bolo. Mas no meu feed só tinha esse tipo de bolo. Então a pessoa vinha no meu Instagram, queria o que tava no meu feed. Então eu comecei a dar uma limpada. E o topper de papel também, gente, no começo eu não cobrava a parte, tá? Então a gente tem que cobrar o topper à parte, tá? Então quando a gente tá lá montando o cardápio, coloca lá, ó, decoração à parte, topper de papel à parte. Como eu uso topper de biscoito, que é um produto mais caro ainda, a gente precisa agregar mais valor ainda. Então eu sempre falo, né, a gente vai trabalhar com biscoito decorado, é um trabalho mais personalizado, né? A pessoa parou ali 4, 5 horas para poder fazer um biscoito para você. Então, né? A gente tem que agregar valor ao nosso produto para o cliente não achar. Quando o cliente acha caro, é porque ele não viu o valor no seu produto. Isso é fato. Não adianta você culpar, o cliente aí está achando caro. Se ele está achando caro é porque ele não viu o valor no seu produto. Então você precisa agregar. Eu acho que um bom cardápio e um bom atendimento, eu acho que eles andam em harmonia, né? O cliente sempre me mandava mensagem, eu falava boa noite, jogava o cardápio na cara dele, assim, e aí ficava. Não fazia uma venda, porque eu fazia tudo errado. Porque eu via o meu cliente como próximo boleto a pagar. Então, tipo assim, ele me chamava, mandava o cardápio, ele escolheu o bolo,
Ah, massa branca, recheio de brigadeiro? Ok. Decoração. Então tá, no dia eu te chamo. Depois que eu comecei a entender que eu precisava agregar um pouco mais de valor ao meu bolo, né, ao meu produto, as coisas começaram a ficar mais interessantes. Porque quando me mandam uma mensagem, eu falo, oi, tudo bem, como que eu posso te ajudar? Posso te fazer algumas perguntinhas para poder entender um pouco mais sobre o seu bolo, para te dar uma orientação melhor? E aí eu fazia algumas perguntas, eu sempre faço algumas perguntas. O cliente olha e fala, caramba, eu só pedi um bolo e ele tá fazendo um tanto de pergunta. É um atendimento personalizado, né? Um atendimento personalizado manda muito também, né? Agrega muito mais valor ao seu produto. E aí seu cliente vê que ele realmente se sente algo mais especial. Então acho que é uma dica aí, que também tá interligado muito com o cardápio. Então, montei meu cardápio, fiz os recheios, escolhi massa, né? Facilitei a minha vida. Quais perguntas? O cliente vai te mandar uma mensagem. Oi, Samuel, gostaria de fazer uma encomenda. Oi, Cris, tudo bem? Boa noite. Ah, você quer fazer uma encomenda? Beleza. Eu posso te fazer algumas perguntinhas para poder te orientar um pouco melhor no seu bolo? Aí ela, pode. Aí eu vou lá e pergunto, né? Quantas pessoas você vai convidar para essa festa? Ah, vai ser uma festa pro meu filho. Eu vou fazer um bolo para 50 pessoas, né? Tô pensando em chamar 50 pessoas, mas provavelmente não vai vir todo mundo. Vai ter cachorro quente, vai ter docinho, vai ter jantar, vai ter isso, vai ter almoço, vai ter salpicão. Então, assim, quando a pessoa me fala que tem esse tanto de comida pra um bolo que é de 55 fatias, eu já falo, olha, eu acredito que um bolo de 36 fatias vai te servir bem. Por quê? O cliente vai ficar muito chateado com você se você vender um bolo muito grande e faltar bolo. Ele vai te mandar mensagem e depois vai falar, Samuel, você me vendeu um bolo muito grande, sobrou muito bolo. Quando eu faço esse tipo de pergunta pra ele, né, como que vai ser a festa, né, como que vai ser o evento, e ele me responde, a gente precisa dar uma orientação pro cliente, igual essa questão do cardápio solto. Chega cliente pra mim falando, eu quero uma massa de chocolate com recheio de maracujá, compota de abacaxi e caramelo. Vocês conseguem imaginar essa combinação? Nossa, eu acho isso uma bagunça. E o cliente não sabe disso. Então você precisa dar uma orientação melhor para o seu cliente. Olha, seu cliente, eu não acho que esse tipo de recheio combina mais com, né? Esse recheio ele não combina mais com isso. Vamos seguir essa linha, já que você gostou muito do maracujá. Vamos colocar uma massa de chocolate com o brigadeiro de maracujá, intercalar com o brigadeiro meio amargo, que eu acho que vai ficar incrível. A gente precisa dar uma direção para o nosso cliente, porque ele não sabe o que combina com nada. Então, se você quer montar o seu cardápio solto, você pode montar o seu cardápio solto. Mas você precisa dar um direcionamento para o seu cliente, porque ele não entende de nada. A gente parte pelo princípio que nosso cliente, ele não entende de nada. Absolutamente nada. Então, a gente tem que realmente dar uma orientação para o nosso cliente, para ele não ficar perdido. E aí eu fazia essas perguntinhas, né? Tentava entender um pouco mais do evento dele, ele me explicava, ou você vende um bolo muito pequeno, e aí ele reclamava que o bolo era muito pequeno, ou você vende um bolo muito grande e ele reclama que sobra muito bolo. Então você tem que fazer essas perguntinhas para você poder entender como que é a festa e você dar o direcionamento. Porque você que tá assistindo essa live, você é o profissional. Seu cliente, ele só quer resolver o problema dele, ele só quer um bolo. Pronto, acabou. É isso. Falei. Mas eu acho que deu pra entender um pouquinho, né? E aí montei meu cardápio, fiz a minha ficha técnica, coloquei o preço tudo certinho, subi meu cardápio pros destaques, com preço. Por favor, gente, não fiquem com esse medo de concorrência vai copiar. Deixa a concorrência copiar. Ela não vai ter feito a precificação certinho, então ela não vai saber se o preço tá legal ou não tá. Então eu sempre deixo meu cardápio nos destaques para poder facilitar a minha vida. Porque eu acho que quando a pessoa for realmente te chamar, ela não vai ficar te perguntando, né? Várias perguntinhas que já tá descrita no seu cardápio. O meu cardápio tem até a quantidade de fatias que eu acho que é ideal, né? 100 gramas por
por uma festa normal, 50 gramas pra uma festa mais pequenininha, um casamento, né? Bolo de casamento, gente, é o que mais sobra, né? Porque a noiva quer um bolo de andar. Mas ninguém vai comer aquele tanto de bolo. Então o bolo de casamento é o bolo que mais sobra. Eu lembro no casamento que eu fui, partiu só o primeiro bolo. Os outros 3 ficou. Os outros 3 bolos ficou tudo lá. Não sei o que ela fez. Mas é o sonho, né, da noiva. E montar cardápio com bolo de andar parece um pouco mais confuso, né? Mas não é. É bem mais fácil. Só você já tem... Como a gente já tá montando o cardápio já fechado, você já sabe quantos bolos vão ser. Se for 2 bolos, um em cima do outro, você vai somar o bolo de baixo, o bolo de cima, a estruturação que você colocou dentro, a mão de obra também, né? Porque um bolo de andar é um bolo mais caro. Eu não coloco bolo de andar no cardápio, porque senão eu vou ter que colocar, né? E aí vai ficar algo mais confuso. Mas eu sei que meu bolo de X tamanho é pequenininho, o bolo disso o meu bolo pequeno é desse tamanho, meu bolo é desse, então as coisas já começam a ficar um pouco mais claras. Mas é isso. Espero ter ajudado vocês na live. Tem alguma perguntinha? Só pra gente poder finalizar? Senão a live fica muito extensa. Espero realmente ter ajudado, ter dado uma luz pra vocês aí, pra vocês realmente não ficarem perdidos e perdidas. Porque eu sei que quando fala de cardápio, a nossa cabeça dá uma bugada, né? Já começa a entrar em desespero. E aí é isto. Acabei de entrar aqui. Eu vou deixar a live salva. Então, ó, fica tranquila. Que eu vou deixar a live salva. Então, depois vocês conseguem acessar meu Instagram. Vou subir ela agora, quando eu finalizar. Espero que vocês tenham gostado, viu? Eu realmente anotei vários tópicos aqui. Eu fiz uma live bem bacana com conteúdo bom. Ai. É isto. Então é isto, gente. Foi maravilhoso. Que bom. Que bom que vocês gostaram. Fiz meu cardápio de Páscoa, mas não acho que esteja tão legal. Depois me manda pra me dar uma olhada. Posso te ajudar. Você é sempre esclarecedor. Obrigado! Então é isso, gente. Amei demais, sou sua fã. Obrigado, gente. Menina de ouro. Vocês são maravilhosas. Um beijo pra vocês. A embalagem em geral você cobra no preço que já. A minha embalagem ela cobra mais ou menos. Vamos falar sobre. Vai ter uma live que a gente vai falar sobre embalagem de transporte de bolo, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre embalagem. Deixa eu falar um pouquinho sobre transporte. Porque eu sei que quando eu falo em transporte de bolo, vocês já correm, né? Vocês já falam, meu Deus, tem medo de transportar um bolo, né? Ainda mais um bolo de andar. Nossa senhora, se eu falar que vou transportar um bolo de andar, vocês já começam a falar, pelo amor de Deus. Mas a gente vai ter uma live falando sobre embalagem de transporte de bolo. Vamos falar um pouquinho mais sobre embalagem. Vou dar algumas dicas pra vocês aí. Vou tentar trazer algo bem legal. Espero que vocês estejam aí na live. Vai ser essa semana ainda. Essa semana vai ser uma semana de live, de aquecimento. Então é isso, gente. Amei. Obrigado pelo carinho, pela companhia nessa noite de segunda-feira. Fiquei muito feliz. E a gente se encontra amanhã, então, às 6h30. Fechou? Vamos fazer um print e aí vocês postam. Eu sempre esqueço. Vamos fazer um print. Vocês tiram um print e postam nos stories. Pra eu poder ver que eu vou repostar. Fechou? Então tá. Vou fazer uma posezinha bonitinha. 2, 3. Foi! As pessoas que estão entrando vão falar, por que ele tá fazendo pose? Gente, que delícia! Então é isto. Deu pra tirar o print? Ai, gente, eu vou encerrar a live. Um beijo pra vocês. E até amanhã. Beijão, tchau.